Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a Bíblia Sagrada nesta noite, no capítulo 15, versículo 11 de Lucas. Uma palavra bem conhecida. Vamos colocar em pé nesta noite, em reverência à palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. A parábola do filho pródigo. Glória a Deus. Capítulo 15 e versículo 11 da palavra de Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Todos os irmãos acharam? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Podia sentar adorando, glorificando esse Deus maravilhoso, esse Deus que é poderoso para salvar, libertar e transformar o pecador. Mas quando eu vejo esta palavra muito maravilhosa, esta palavra muito gloriosa, está falando de um pai, está falando de 2 filhos. Ter filhos é bênção de Deus. Ter filho é uma herança que Deus dá. E esses 2 filhos eram os filhos do pai, que amava esses 2 filhos. Mas o tempo foi passando, e aquele moço mais novo, ele procurou e não mais conviver com seu pai, e não conviver mais naquela fazenda, porque o seu pai era totalmente rico. Aquele filho, tudo o que ele precisava, ele tinha da parte do seu pai. Não faltava nada para esse filho. Esse filho então era um jovem feliz. Era um jovem que podia glorificar e exaltar a Deus, porque ele tinha o seu alimento cotidiano. Ele tinha o quê? O seu pai tinha os empregados que trabalhavam em favor do seu pai na fazenda, porque o seu pai era muito rico, tendo seus empregados. Mas a Bíblia está falando que o filho mais moço, aleluia, ele toma uma atitude, ele se decide em querer a parte da herança e ir embora daquele lugar. Ele já não estava querendo mais conviver com o seu pai. O que ocasionou que esse filho quis abandonar aquela fazenda? Aleluia. O seu pai não entristeceu ele. Eu não sei, mas eu acho que ninguém entristeceu esse filho para tomar uma atitude dessa, para ir embora daquele lugar. Mas o pai então viu que a decisão desse filho era partir, abandonar aquele lugar. Então o pai se decide em repartir a fazenda com os filhos dele. Deu a parte da herança para o filho mais moço. Aquele filho então arruma tudo o que é seu e parte para uma terra muito distante, muito longe. Aleluia. E o tempo foi passando. Aquele filho começou a se prostituir com as meretrizes. Bom que ele não pegou uma enfermidade nessas ocasiões de andar no pecado, porque o pecado gera morte. Aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Aquele filho começou a se contaminar com as prostitutas. Ele começou a entrar no erro, no pecado. Aleluia. Glória. Ele desagradou o coração do seu pai.
Mas eu creio que a saudade foi grande no coração daquele filho, porque um pai ou um filho que tem um pai, ele sente saudade no coração de ver o seu pai, pelo amor que o homem tenha pelo seu próprio pai. Mas esse filho começou a estar na orgia. Esse filho começou, aleluia, a cometer pecados. Achou que aquela vida seria uma vida boa, mas não foi uma vida boa. Foi uma vida de derrota, uma vida de destruição no coração daquele filho. Aquele filho estava triste, aquele filho estava angustiado naquele momento. Ele não tinha alegria na sua vida, porque quem abandona a casa do pai, ele perde o alimento espiritual. Ele não se alimenta mais da sua alma, ele não bebe mais da água viva que é o Espírito Santo de Deus. Ele já não tinha mais o banquete espiritual que ele tinha na casa do seu pai. Glória a Deus. Fala, Jeová. Aquele filho tinha tudo para ser feliz. Aleluia. Mas como muitas pessoas, muitas vezes, acham que não estão felizes naquele lugar. Quantas pessoas vivem assim? Tem tudo para ser feliz, mas parece que não estão contentes quando o pai dá tudo para o filho. Porque a intenção de um pai para com seu filho é que ele venha estudar, é para que aquele filho venha se formar, é para que aquele filho venha ser um médico, um advogado, que seja alguém no meio da sociedade. Esse que é o desejo de um pai e de uma mãe, é que esse filho venha progredir, porque Deus chamou nós para que nós possamos dar fruto na terra. Glória a Deus. E esse filho fez algo muito errado diante do seu pai. Tinha tudo, não faltava nada para esse filho. Esse filho não tinha razão de abandonar a casa do pai, mas o pai deixou ele embora para ele ver o que é lá fora. Quando nós estamos perto do nosso pai, nós temos tudo. Oh Deus, aleluia. Mas quando nós saímos do lado do nosso pai, da presença do nosso pai, a gente vai ver o quanto a gente vai padecer longe do nosso pai. Já não temos mais aquele carinho, aleluia, quando a gente deita no ombro e confessa, aleluia, na nossa tristeza, as nossas angústias ali, até mesmo deitado no colo do pai, aleluia. Bendito seja, esse filho já não tinha aquele consolo que ele tinha na presença do seu pai. E foi uma tristeza. Esse jovem agora, ele encontra uma fazenda, ele perde tudo aquilo que seu pai dividiu a herança com ele. Aquele filho entra em grande decadência financeira. Aquele filho gasta todo o dinheiro, enquanto aquele jovem tinha prosperidade, todos o cercavam ele. Enquanto, por isso que eu digo, o dinheiro tem que ser bem aplicado. Todo o dinheiro, aleluia, que nós pegamos, nós temos que saber aplicar o dinheiro. Não podemos jogar por aí o dinheiro de qualquer maneira, porque foi um dinheiro suado, foi um dinheiro que trabalhou para ter esse dinheiro. Meu irmão, nós devemos valorizar aquilo que nós fizemos, aleluia. Por quê? Porque a vida não é tão fácil como muitas pessoas acham. Tem que se trabalhar muito para conquistar várias coisas nesta vida. Não é de qualquer maneira. Muitas vezes tem que se acordar muito cedo para labutar, para trabalhar. Aleluia. Tem que levar muito tempo, às vezes, para adquirir certas coisas na nossa vida. Não vem muito fácil. A Bíblia diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas esse filho não valorizou tudo que era do pai. Ele não valorizou a vida que ele vivia com o pai, porque ele tinha tudo. Porque quando não se trabalha, muitas vezes a pessoa não valoriza aquilo que a gente não trabalhou. Mas se a gente trabalhar, a gente vai dando valor até em cada centavo do nosso dinheiro. Nós vamos valorizando, porque foi trabalhado duro. Aleluia. Não foi de qualquer maneira, não. Aleluia. Foi com muito suor, foi com muito sacrifício que a gente conquistou
as coisas. Deus santo, aleluia. E aquele filho, Aleluia, Jeová, toma tudo. ele encontra uma fazenda. Aleluia. Mas a fazenda ele já não seria nem patrão. Aquele jovem seria empregado. A profissão que ele ia pegar seria cuidar de porco. Essa era a profissão que aquele homem, aquele fazendeiro, deu para ele trabalhar. A Bíblia diz que ninguém dava nada para ele. Viste? Quando nós estamos longe do nosso Pai Celestial, ninguém dava nada para ele. Ninguém dava um pão para ele comer. Ninguém dava um almoço para ele almoçar. Ninguém dava uma janta para esse jovem. Ninguém dava nada para ele. Ele estava no zero. Ele estava no fundo do poço, pastor Flávio. Ele estava lá no fundo do poço. Aleluia. A única oportunidade que tinha era cuidar de porcos. Santo Deus, aleluia. Porque abandonou a fazenda do seu pai. Porque virou as costas para o seu pai. E quando a gente toma uma atitude errada desta maneira, pode até a nossa vida entrar em risco e nós perder a nossa vida. Aleluia, Jesus, aleluia. De agir desta maneira. Mas a Bíblia diz que aquele jovem começou a cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele desejava em comer aquelas bolotas daqueles porcos, porque a fome era muito grande. Aquele jovem estava com muita fome. Aleluia. Lá na fazenda, eu creio que ele já começou a se lembrar. Lá na fazenda do seu pai tinha abundância de pão, tinha abundância de água. Aleluia. Tinha abundância de tudo que ele precisava. Não faltava nada sobre aquela mesa. Aleluia, Jesus. Mas agora entra o desespero de ele se alimentar com as bolotas dos porcos. Foi a decadência pior na vida desse jovem. Deus, aleluia. O pai quer o melhor para o seu filho, Glória a Deus. mas esse filho procurou distanciar-se do pai. Mas a Bíblia diz que ele começou a cair em si. E começou a se lembrar daquele lugar. Aleluia. Daquele lugar, daquela fazenda, ele estava se lembrando. Glória a Deus. E ele caiu em si e pensou em voltar para a casa do seu pai. É esse momento é que Deus se alegra. É quando há uma atitude desse jovem. Nós precisamos tomar uma atitude na nossa vida. Quantas pessoas, aleluia, que estão na internet ouvindo a palavra de Deus neste momento, precisa tomar uma atitude diante de Deus, se levantar do meio da cinza, aleluia, e tomar uma posição na presença desse Deus maravilhoso e dizer: eu voltarei para a casa do meu pai. Ali tem fartura de pão, ali tem fartura de água, ali eu alimento a minha alma, ali eu alimento o meu espírito. Aleluia, bendito seja esse Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. E esse jovem volta para a casa do pai. Andarabagaia, meu Deus. Mas ao avistar de longe, Aleluia. a Bíblia diz que ele corre e abraça o seu pai e dá um beijo no pescoço de seu pai, como está voltando derrotado, humilhado, mas o pai aceitou ele de braços abertos. Não, porque quem é pai tem um sentimento, e esse pai teve o sentimento, aleluia, desse filho voltar, aleluia. O maior sentimento esse pai teve em abraçar. O filho estava morto, mas reviveu. Ele tinha se perdido, mas ele se achou. Aleluia, Jesus. Oh, glória. E o pai manda aquele filho fazer dar vestes para aquele filho, colocar um anel no dedo daquele filho. Isso significa autoridade. Dá uma nova aliança. Ele está fazendo uma nova aliança com o Pai eterno. Aleluia. Isso significa uma aliança. Eu acredito neste momento. O filho já voltou recebendo vestes novas aleluia, na sua vida espiritual. Aquele jovem, aleluia, espiritualmente estava nu espiritualmente, mas recebeu vestes, aleluia, de servo de Deus, de príncipe, do filho de Deus. Recebeu a glória de Deus naquele momento. Glória a Deus, aleluia. E o pai matou o bezerro cevado.
fez uma grande festa quando aquele filho voltou para casa. E quando vê o filho mais velho, Aleluia. ele se indignou muito. A Bíblia diz que ele saiu do campo, ia se aproximando da casa, e diz que houve muita música, estava vendo música ali, barulho de música ele começou a ouvir, e viu muitas danças sobre aquele lugar, porque quando volta alguém para o reino de Deus, a alegria na casa, aleluia, a glorificação na casa, aleluia, símbolo de dança é símbolo de festa, aleluia, na casa de Deus há uma festa espiritual, aleluia, quando alguém aceita Jesus como Salvador, lá no céu a alegria, aleluia, a banquete de Deus, aleluia, adorando, glorificando, porque o que tinha morrido, aleluia, voltou para os braços do Pai. Graças a Deus. Aleluia. Mas aquele filho chamou um daqueles empregados do seu pai O Espírito de Deus, que maravilha. e estava perguntando o que estava vendo ali, Aleluia. porque aquilo ali nunca, eu acho que teve festa naqueles momentos. Meu Deus. E ele questionou. Aí seu pai sai. Quando seu pai sai, ele disse assim, ó, ficou apavorado: nunca me desse um bezerro cevado, agora esse teu filho, como se tivesse, se perdeu, está desviado, Santo Deus. e agora tu dá o melhor, o cevado para ele. Deus Santo. Mas olha o que Jesus disse: filho, tu estás sempre comigo, Glória a Deus. Maravilha. e o que é meu é teu. Glória a Deus. Esse filho não aprendeu a se apossar daquilo que era dele. Aquela fazenda também é daquele filho, mas aquele filho nunca se apossou, nunca teve autoridade de se apossar e de matar um cevado, aleluia, um bezerro cevado para banquetear com seus amigos. Aleluia. Tu nunca me desse um bezerro cevado para me alegrar com os meus amigos. Mas Jesus disse para ele, o pai de família disse para ele: o que é meu é teu. Glória a Deus. Isso significa possessão, se apossar daquilo que é seu. Muitas vezes nós não nos apossamos daquilo que é nosso, e às vezes padecemos, ficamos indignados. Por quê? Porque muitas vezes o filho está desviado, volta e começa a prosperar, e começa a ter sucesso na vida financeira, na vida espiritual, e muitos filhos ficam indignados porque o pai não matou o bezerro cevado. Mas o bezerro cevado é seu esta noite aqui. É só você se apoderar, é só você, aleluia, para agarrar desta vitória nas suas mãos. Glória a Deus. O filho nunca quis se apossar da posse que era dele. O que é nosso, precisamos se apossar nesta noite, porque é nosso. Aleluia. E eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Vamos orar, irmão, vou colocar de pé. Vamos orar a Deus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Deus da eternidade, é neste momento, Senhor, que a tua palavra foi ministrada. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, manifesta o teu poder, manifesta a tua grande glória. Agora, Senhor, envia a tua Shekinah, envia a tua nuvem de glória sobre esse lugar agora. Derrama do teu manto, derrama da tua unção. Nesta noite vai quebrando o jugo agora, Senhor, pelo teu poder, pela tua grande glória agora. Ó Deus amado, desce sobre esse lugar, envia um querubim, um serafim, a brasa viva de fogo sobre o nosso altar. Nos queima com brasa viva do poder e da glória do teu Espírito Santo nesta noite, ó Pai. Opera maravilha, derrama unção e poder nesta noite sobre a nossa vida. Nós te pedimos tudo em nome de Jesus Cristo.